Trata-se de indispensáveis orientações que nós vamos encontrar aqui, visando o bom exercício do pastorado e o bom exercício de ser igreja, porque as orientações que o apóstolo Paulo vai fazer, elas não tocam apenas aos pastores, mas toca a toda a igreja. Então, nós vamos encontrar importantes advertências quanto aos falsos profetas, aos falsos mestres, aos falsos cultos. Vamos encontrar o apóstolo Paulo chamando a atenção de todo o corpo de Cristo, fazendo soar dentro de nós um alerta permanente quanto às tentativas inúmeras de Satanás corromper a mensagem do Evangelho. Eu gostaria que os irmãos tivessem uma clara percepção do contexto, abrindo a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 20, deixa aí marcado 1 Timóteo e venha com uma outra parte da sua marcação, lá para o livro de Atos capítulo 20, quando Paulo chama os presbíteros de Éfeso a Mileto, dizendo que eles não mais veriam a sua face, não mais veriam o seu rosto, que Paulo iria se distanciar da igreja de Éfeso ad eternum, mas se faria representado aqui nesse momento da primeira carta a Timóteo pelo seu filho na fé, Timóteo, que muitas das vezes foi confundido por conta da sua juventude, e Paulo teve que encorajá-lo, dizendo: ninguém o despreze por conta da sua mocidade. Então, a seriedade do Evangelho não é um dado que só os mais velhos, os mais adultos, os mais antigos na fé deveriam mirar. Maturidade espiritual é algo para o crente em qualquer idade. Assim é para o jovem, assim é para o adulto que está no início da vida adulta, e é também para o idoso, para todos quantos estão em Jesus. Mas em Atos capítulo 20, verso 28, você vai encontrar uma advertência do apóstolo Paulo, muito importante aqui, aos presbíteros de Éfeso. Ele diz: atendei por vós e por quantos mais? Por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E talvez fosse bom você sublinhar essa advertência profética do apóstolo Paulo na praia em Mileto, junto com os presbíteros. Paulo chama a atenção deles para o fato de que lobos vorazes entrariam no meio do rebanho e não pouparia sequer uma única ovelha. Eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, verso 29, verso 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois,
Encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Com estas palavras de exortação, o apóstolo Paulo chamou a atenção dos presbíteros de Éfeso contra uma ameaça que se levantaria do meio deles. Não seria uma ameaça externa, mas do meio da igreja se levantarão homens com o coração contaminado pelas falsas doutrinas, contaminado pelas coisas pertinentes, meus queridos irmãos, ao Evangelho, mas de maneira contrária a tudo aquilo que eles receberam como herança pela ministração do apóstolo Paulo. Começando a carta, capítulo 1, versos 1 e 2, essa saudação inicial. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Já no início, na saudação inicial, nós encontramos alguns detalhes dignos de serem destacados. Primeiro detalhe, refere-se à legitimidade do apostolado de Paulo. Ele disse: eu não recebi esse apostolado senão como um mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. O segundo ponto destacável nessa saudação é o fato que Timóteo era um filho direto do seu discipulado. Timóteo não era alguém que Paulo simplesmente importou para dentro da igreja de Éfeso, que estava cumprindo lá um mandato dentro da igreja de Éfeso, mas era um discípulo direto do apóstolo Paulo. Paulo disse a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai. E fica a terceira parte destacável aqui nessa saudação, é o conteúdo da salvação: graça, misericórdia e paz. Para além de ser apenas um cumprimento comum, como a gente usa na igreja, graça e paz, irmão, paz, irmão, Deus te abençoe, irmão, cumprimentos, paz do Senhor, irmão, cumprimentos que a gente foi, digamos, fazendo uso, e pelo uso eles ficaram evidentes dentro da igreja desde os dias anteriores. Mas o apóstolo Paulo acrescenta um terceiro elemento nessa saudação. Ele fala de graça, ele fala de misericórdia e de paz. Quem não precisa de graça? Quem que a gente encontra que não precise de graça? Quem não necessita de uma dose renovada das misericórdias de Deus? Porque se não fosse a misericórdia de Deus, nós já teríamos sido consumidos. E finalmente, paz. Quem pode dizer que tem paz suficiente, que não precisa mais de uma renovada medida de graça, de uma renovada medida de misericórdia e de uma renovada medida de paz?
É essa renovada medida de graça que nos ajuda a continuar perseverando, porque há dias em que nós próprios dizemos: só pela graça, pastor. Como é que está, irmão? Está tudo bem? Pela graça, pastor, está tudo bem. E é verdade, nós não andamos senão por pura graça. É a graça de Deus que nos sustenta, é a graça de Deus que nos mantém, é a graça de Deus que nos abençoa, é a graça de Deus, meus irmãos, que nos faz levantar um dia de cada vez para enfrentar novas tempestades. A verdade é que nós vivemos de tempestade em tempestade. Outro dia eu estava ouvindo um pregador falar sobre a velhice e fazendo referência a um livro de Billy Graham, onde ele inicia o seu último livro, onde ele inicia falando da velhice, e o pregador dizia que o envelhecer e esse estado, esse período de tempo da velhice é o enfrentar uma tempestade atrás da outra. E é verdade. Só os mais antigos é que podem dizer amém. Os mais jovens ainda não. Os mais jovens ainda conseguem viver dias mais ensolarados do que dias mais nublados na sua vida. Mas a verdade é que a vida é constituída de uma tempestade após a outra, de uma batalha após a outra, e nós precisamos dessa medida renovada da graça de Deus sobre nós. Portanto, que a graça de Jesus seja sobre você nessa manhã, meu irmão. Tire o nome de Timóteo, daí coloque o seu nome. Graça, misericórdia e paz da parte de Jesus Cristo para você. Eu não sei se você chegou aqui cansado das suas tempestades, cansado dos vendavais da vida, das lutas, das adversidades da vida, ou aquilo que você, como criatura humana, tem experimentado nesse exato período da história, mas que o Senhor Deus possa, na sua infinita bondade, renovar sobre nós os seus créditos de graça, de misericórdia e de paz, para que nós continuemos a seguir e a servir ao Senhor de todo o coração. Timóteo capítulo 1, versos de 3 a 7, ele começa a entrar, propriamente dito, nos assuntos que quer conversar com o seu representante lá na igreja de Éfeso. O ministério de Timóteo em Éfeso, falsas doutrinas e suas características. Ele já havia profetizado aos presbíteros, como lemos lá em Atos capítulo 20, a partir do verso 28, que a igreja seria incomodada por falsos mestres. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Palavras de 1 Timóteo capítulo 1, versos de 3 a 7, nós vamos aproveitar a distinção dos recortes que a Sociedade Bíblica faz para ir lentamente com os irmãos comendo esse capítulo 1, uma mordida de cada vez. Bem, embora a lembrança
da ação destruidora de falsos mestres façam parte da bagagem de um bom pastor e de uma igreja despertada. É bom que nós compreendamos que os falsos mestres e as falsas doutrinas não são as mesmas para cada geração e em cada circunstância. Os falsos mestres trabalham de uma maneira, mas a verdade é que toda observação é pouca e todo cuidado, meus irmãos, ainda é pouco quando se trata dessas ameaças à fé cristã, à fé substanciada no Evangelho. Essa é a grande intenção de todos nós, porque o que nos faz cristãos é aquilo que nós esposamos como crença, como fé e como a prática das nossas vidas. Fora isso, nós podemos nominalmente nos apresentarmos como cristãos, mas no fundo não o sermos. Então, não brinque com falsos ensinos, falsos ensinamentos. Importante também notar que o apóstolo Paulo fala que essa admoestação, essa lembrança dele, essa importante, meus irmãos, interferência do apóstolo Paulo através de Timóteo e dessa carta, não era fruto senão do amor que procede de coração puro. Quando nós somos advertidos com respeito aos falsos mestres, às falsas doutrinas, aos falsos profetas e às ameaças que eles respiram contra a igreja em cada geração, isso não é obra única e exclusivamente de um coração detalhista, de um pastor, digamos assim, rigoroso. Na verdade, é uma demonstração de amor que procede de boa consciência e coração puro. É o que o apóstolo Paulo escreve ao seu filho na fé. No primeiro momento, como o primeiro avanço do Evangelho teve os seus primeiros convertidos entre os judeus, a questão da lei, a questão da tentativa de fazer com que as igrejas gentias crescem que o Evangelho não era suficiente, mas que eles precisavam se colocar em total submissão aos regulamentos, às normas da lei mosaica. Isso incomodava tremendamente a igreja entre os gentios no primeiro momento. Inclusive, aquele fabuloso encontro que houve lá em Jerusalém para se discutir o tema, foi um momento em que você vê o Espírito Santo intervindo de uma forma graciosa, colocando no coração dos líderes da igreja que não era necessário que eles guardassem a lei mosaica, apenas que se mantivessem guardados dos ídolos, das comidas sacrificadas aos ídolos e das relações sexuais ilícitas que nós encontramos na Bíblia Sagrada, lá em Levítico capítulo 20, todo tipo de expressão de homossexualidade, zoofilia, isso tudo está contemplado lá no capítulo 20 de Levítico, e foi a voz do Espírito Santo naquele famoso concílio de Jerusalém, para manter a igreja completamente guardada disso. Diz que esses homens que entraram no meio do rebanho lá de Éfeso, com essa proposta de fé, eles se envolveram em loquacidade frívola. O que é isso, pastor? Eles falavam demais sobre o que não entendiam. Para você falar das Escrituras Sagradas, você precisa ter a certeza do que fala,
Senão, você pode ser um instrumento do grande mentiroso, do grande autor das mentiras espirituais, que é Satanás. E, portanto, nesse momento histórico, eles estavam sendo incomodados por isso. Pastor, e na nossa geração, qual é o maior incômodo que nós encontramos na nossa geração? Bem, eu não sei como é que você tem acompanhado isso, mas se você não tem acompanhado isso, a minha palavra é uma palavra também de estímulo para que você desperte e não confie simplesmente nos movimentos religiosos à sua volta, mas nós encontramos hoje, eu pelo menos discerno hoje, como uma das maiores heresias e as maiores tentativas malignas contra a igreja nos nossos dias. Eu vejo essa tentativa de corromper o ambiente da igreja como sendo uma ameaça segura. Então, hoje você tem igrejas que tiraram o púlpito do centro e puseram um tatame de jiu-jitsu, ou seja, trouxeram o Coliseu para dentro da igreja, o Coliseu que foi palco de tantos cristãos mortos por martírio. Eu aqui na igreja já fui sondado uma vez se eu não queria colocar aqui um tatame de jiu-jitsu para que a juventude pudesse praticar jiu-jitsu. Eu falei, não, muito obrigado, eu não quero essa atualização dos jogos romanos. Que isso, pastor? O senhor é muito severo. Outros, por exemplo, tentam corromper o ambiente sagrado do culto e da igreja, transformando a igreja como se fossem boates. E por que essas são legítimas e terríveis ameaças contra a igreja? Porque são ameaças de dentro de nós. Não são pessoas de fora, não é gente de fora querendo de alguma forma, meus queridos irmãos, transformar e corromper o ambiente da igreja. É gente de dentro da igreja. É gente que canta, gente que toca. No final, nós encontramos hoje no meio evangélico pregadoras vestidas sensualmente que vão para cima do púlpito fazer as suas palestras. Nós encontramos moças seminuas dentro do ambiente da igreja, vestidas como autênticas meretrizes, para de alguma forma desviar o sentimento e o coração de alguns incautos. Nós encontramos, por exemplo, em alguns movimentos gospel, a proposta de swing gospel. Não sei se os irmãos entendem bem essa expressão, mas é a troca de casais gospel. Os irmãos imaginam o que para nós e para a nossa geração ainda é algo que nos apavora, mas isso em alguns círculos evangélicos não apavora mais. E o que aconteceu então, pastor? Que aconteceu é que esses lobos vorazes já entraram no meio do rebanho e já devoraram algumas ovelhas, algumas das quais são irrecuperáveis, não conseguimos mais trazê-las à compreensão do Evangelho, porque foram de tal modo corrompidos, a sua cabeça, o seu coração foi de tal modo corrompido, que se estabeleceu uma expressão de falsidade profética dentro daquela comunidade. Então, as advertências que Paulo faz ao seu filho na fé, Timóteo, para que através dela a igreja de Éfeso fosse
despertada é muito importante para nós. E por que, pastor, um texto de 2000 anos de diferença histórica é tão importante para nós? E eu vou lhes contar e vocês vão entender. Éfeso era a maior igreja da Ásia Menor. Essa igreja nasceu sob chamas de avivamento, milagres para todo lado, libertação dos moradores de Éfeso, queima de livros de magia negra no meio da praça. E essa igreja morreu. Uma igreja que teve um início tão glorioso, uma igreja que teve um momento tão glorioso na história, na sua história, de alguma forma cochilaram quanto aos falsos profetas, cochilaram contra os falsos movimentos, com respeito aos falsos movimentos. E nós não podemos cochilar, porque cochilamos e numa geração a igreja acaba, é destruída. Os irmãos devem se ver como remanescentes de uma história recente da sua igreja local. De alguma forma, nós estamos empunhando a bandeira do Evangelho e nós estamos, meus queridos irmãos, a empunhando no alto da montanha, dizendo não a esses movimentos atuais que querem atualizar a Bíblia, que querem atualizar o culto, que querem atualizar a mensagem cristã. Simplesmente não. Eu sei que normalmente lutar contra falsos profetas e contra insinuações malignas na igreja é, muitas vezes, uma medida impopular, porque uma parte da igreja está sempre flertando e desejando que nós nos alimentemos e nós nos descedentemos de fontes modernas, mas a única fonte que mata a sede do pecador continua sendo apenas Jesus. Nós deveríamos, todos juntos como igreja, de fato, meus irmãos, expressar resistência contra esses movimentos de atualização da fé cristã e também da Bíblia Sagrada. Nós deveríamos, como temos feito, colocando o sermão expositivo como parte central da expressão de pregação da igreja, chamando os irmãos a meditar cuidadosamente e ir sorvendo das Escrituras cada afirmação, cada frase, cada vírgula, cada ponto e vírgula, para que nós tenhamos uma fé construída, edificada sobre Jesus Cristo e o seu Evangelho e nada mais. Portanto, todas as referências da igreja não são contemporâneas, não são modernas. Qualquer coisa que apareça de novo é uma tentativa de reinventar a roda. Nós encontramos todos os nossos irmãos no passado operando em adoração, exercitando a piedade através das Escrituras Sagradas e da oração, e até mesmo, meus irmãos, nos deixando, por vezes, de boca aberta, porque nós olhamos para o passado e vemos que grande resistência alguns irmãos tinham em ficar ouvindo a pregação da palavra por horas contínuas, até o ponto de varar a noite pregando, como foi o caso do apóstolo Paulo, e varou a noite pregando de modo que Eutico, aquele garoto, aquele rapaz que estava na janela, caiu do prédio onde eles estavam, e Paulo teve que descer e ressuscitá-lo depois do seu longo discurso. Esses elementos da igreja são elementos antigos que fazem parte de uma tradição de fé que nós todos não podemos abrir mão.
E se nós quisermos um estilo de igreja diferente, que mantenha diferentemente os irmãos divertidos, estendendo sobre a igreja, sobre o culto, uma lona e a transformando num verdadeiro circo, podem crer, eu não estarei vivo quando isso acontecer. Fica aqui uma lembrança e um registro aos irmãos mais jovens, que um dia vão ao meu sepultamento, e que no domingo seguinte terá novos líderes conduzindo a igreja, que os irmãos tenham a plena convicção de que o que vocês querem é de fato uma igreja que adore a Deus. Os dias são realmente maus, parece que nós não temos qualquer mecanismo humano para conter o esfriamento da maioria, o encantamento que seduz os jovens e a busca desenfreada por uma fé misturada com entretenimento a qualquer custo. Tudo que se faz tem o tom de um show, de um espetáculo, e o culto, esse culto rotineiro, que se repete domingo após domingo, guardando o dia do Senhor, reunindo com a nossa igreja, mantendo uma escola bíblica dominical para formar o coração dos nossos filhos, despertando o coração de casais a viverem um casamento estável e segundo a vontade de Deus, uma igreja que oriente pais na direção de tomar conta dos seus filhos e não abandoná-los ao sabor desse mundo que tem diferentes maneiras de nos entreter, de quebrar, meus irmãos, a nossa atenção para as coisas espirituais, como se o dia do Senhor estivesse se adiando cada dia mais. Irmãos, pois Ele virá, e quando Ele vier, Ele virá como ladrão da noite, ou seja, sem mandar recados antecipados de que voltará, exceto nos exortando através da sua palavra e nos encorajando a nos apegar cada dia mais à palavra da verdade, porque apegando-nos à palavra da verdade, edificando uma igreja segundo o coração de Deus, meus queridos irmãos, é a única maneira de nós nos mantermos vivos no meio desse universo de morte. Essa ideia de pão e circo que o Império Romano usou lá no passado, com os jogos no Coliseu, havia distribuição de pães nesses dias, o povo ficava anestesiado com pão e circo. Pão e circo é anestesia, não é tratamento eficaz. Tratamento eficaz é a pregação viva da palavra de Deus. Mas pão e circo é, na verdade, diversão, é anestesia e não medicamento para o nosso coração. Essa ideia de pão e circo tem uma versão hoje, no presente. É prosperidade e diversão. É a ideia de que servir a Deus é o caminho para você ganhar muito dinheiro e obter certo favor material na vida e ter diversão, apenas diversão no coração. Essa ideia continua a incomodar o povo de Deus. Incomodou no passado, incomoda hoje, e nós precisamos entender, fazendo a exegese do nosso tempo, que nossa igreja, que nossa família, que nosso testemunho cristão está em xeque, que nós estamos sendo incomodados todos os dias com uma nova proposta de evangelho,
com outro evangelho, que lentamente vai sendo, meus queridos irmãos, colocado na nossa veia, sem que a gente perceba. Então eu venho nessa manhã, aproveitando a palavra de exortação do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, através de Timóteo, eu venho mais uma vez, entre tantas que já aconteceram aqui na igreja, mas venho despertar o vosso coração, caso esteja adormecido, dizendo que o que acontece aqui não se trata de religião nominal. O que acontece aqui é uma questão de vida ou morte. Nós estamos pregando para que os irmãos tenham vida e sejam santificados na palavra, sejam purificados com a água santa, cristalina e fresca da palavra de Deus a cada culto. Porque seria bem mais fácil, irmãos, notem bem, seria muito fácil oferecer-lhes pão e circo. Seria muito fácil, é fácil. Por que que grande parte do mundo evangélico faz isso? Porque é fácil. Cuidar de criança é complicado, você sabe como é complicado lá os seus filhos na sua casa. Por que que a igreja quer cuidar de criança? Por que que a igreja quer despertar o coração de pais nessa direção? Isso dá tanto trabalho. E afinal, criança não coopera com a igreja, criança não entrega dízimo, criança não dá oferta. Estão entendendo como é o raciocínio da maioria da liderança evangélica hoje no seu país? E não está assim apenas aqui. Eu estive fora daqui e vi como as coisas acontecem. Ninguém quer cuidar de criança. Ninguém quer tomar conta de casais, envolver-se no contexto do relacionamento íntimo de cada família. Isso é filigrana de pastor que quer ser o mais criterioso possível com o seu rebanho, o mais fiel possível com o seu rebanho. Paulo também dá testemunho da sua honestidade. Ele dá testemunho, meus queridos irmãos, de que o seu procedimento era um procedimento honesto. Ele disse: vocês sabem como eu procedi no vosso meio. Vocês sabem que essas mãos trabalharam por mim e por todos que estavam por mim, ao meu lado. Portanto, hoje, os pastores não precisam apenas ou somente afirmar que são honestos, precisam parecer que são. Os irmãos estão me entendendo bem? Estão ou não? Mas o apóstolo Paulo também vai falar para que serve a lei. Afinal, para que serve a lei? Versos de 8 a 11. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se prolonga a lei para quem é justo. Portanto, nós que fomos justificados pela fé, a lei não nos afeta, porque nossos pecados já foram perdoados e nós já fomos justificados da culpa do pecado. E, portanto, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas, apareceu aí no texto essa palavra, parricida, é um homicida do próprio pai. São assassinos de pais e mães, parricidas e matricidas, assassinos de pais e mães, homicidas de uma forma geral, impuros, sodomitas,
E aqui fala sobre a homossexualidade e essa expressão sexual que nós imaginamos que é um grito da atualidade, mas isso é um grito antigo sobre o qual a Bíblia Sagrada se manifesta, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, e aqui se apresenta como um sodomita, raptores de homens, sequestradores, mentirosos, perjuros, gente que mente diante de autoridades, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. E eu gostaria que você sublinhasse essa parte: para tudo quanto se opõe à sã doutrina, a lei do Senhor se levanta e condena essa gente. Então o apóstolo Paulo vai falar desse lado bom da lei. E qual é o lado bom da lei? É mostrar ao homem o seu pecado. O Novo Testamento diz que a lei é como um espelho que se levanta diante de você e mostra verdadeiramente a sua imagem, com todas as possíveis deficiências, sem Photoshop. Assim é a lei. A lei é para mostrar para você que você é um pecador perdido. Sem Jesus você está liquidado. Sem Jesus não há esperança. Sem Jesus não há vida eterna, não há céu. Sem Jesus só há a condenação da lei. Mas para nós que cremos em Jesus, para a nossa justificação, a lei não tem mais função, porque toda a culpa do pecado foi removida sobre a vida daquele que confessa Jesus como seu único, eterno, suficiente e glorioso Salvador. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Sou grato, versículo 12, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Ninguém tem um passado bonito, né, irmãos? E o apóstolo Paulo continua confessando o seu passado, cheio de deméritos, por conta das suas blasfêmias, das suas perseguições ao corpo de Cristo, e por causa da sua insolência. Eu posso imaginar como era o apóstolo Paulo sem Jesus, o Saulo de Tarso. Eu posso imaginar essa figura, cujos lábios era cheio de blasfêmia e insolência, esse homem perseguidor, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade. Eu sou um próprio modelo, eu sou um próprio protótipo do amor de Deus em Cristo Jesus. Eu, que era um perjúrio, um blasfemo, um perseguidor, um insolente, mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo
a quantos hão de crer nele para a vida eterna. E meu irmão, o que ele está sugerindo? Ele está sugerindo o seguinte: olhem para mim, eu fui tudo isso, mas hoje eu não sou mais. Entenderam? Todo crente é um modelo, ele é sal da terra e ele é luz do mundo, ele é um modelo vivo para as pessoas. Aquilo que ele foi, não é mais. O que você foi? O que você já foi na vida? Adúltero? Você foi bebedor? Contador de anedota suja? Cachaceiro? Cervejeiro? Arruaceiro? O que você foi na vida, mas que hoje você não é mais? É o que Cristo Jesus faz com pecadores. Ele os liberta do pecado para causar uma ruptura entre o antes e o depois, entre, meus irmãos, aquilo que foi e aquilo que é. O apóstolo Paulo estava dizendo isso a Timóteo, dizendo: eu tenho autoridade para chamar a atenção da igreja, porque eu fui um homem incluído no ministério por uma ação legítima de Deus. Eu tenho as credenciais da minha conversão e transformação. Eu fui isso e hoje não sou mais. Eu fui aquilo, mas hoje eu não sou mais. Irmãos, você não queira saber quem eu fui. A irmã Lourdes sabe, que ela está comigo antes da fundação do mundo. Ela sabe quem eu fui. A torcida do Vasco sabe quem eu fui. Eu já fui daqueles que você vê lá na confusão, com pau, com pedra. Eu já fui daqueles em que quarta-feira eu estava no Maracanã e assisti São Cristóvão 3, Flamengo 2, com Fio Maravilha jogando pelo São Cristóvão e fazendo chover naquela quarta-feira. Eu já fui um terrível pecador. Terrível. O mais terrível que você pode imaginar, de tão terrível, não tenho a coragem do apóstolo Paulo de falar dos próprios pecados publicamente. Mas de alguma forma Jesus me resgatou e transformou aquela velha criatura numa nova criatura. E de repente tudo se fez novo, e toda a vida passada se mostrou velha demais para continuar tentando e tomando meu coração. Eu sou de Cristo sou. E ele termina esse recorte, lá no verso 17, com uma doxologia, porque depois de você raciocinar e ponderar sobre a sua vida antiga e a sua vida presente, depois de você ponderar naquilo que foi e observar naquilo que Jesus o transformou, não nos resta outra alternativa senão cair de joelhos. E cair de joelhos nesse estado de adoração e dizer assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único,
honra e glória pelos séculos dos séculos. Porque todos nós deveríamos, meus queridos irmãos, junto com o apóstolo Paulo, levantar a voz em adoração. Bem, o pastorado e o ministério pastoral nunca foi um ofício confortável, nem nos dias de Paulo, muito menos hoje. Hoje nós temos que lutar contra inimigos muito mais ferozes do lado de dentro da comunidade, que está aí, na palma da sua mão, ao alcance dos seus dedos, pronto para tomar seu coração, sua mente, e o arrebatar do caminho da vida e da verdade, lançando você nos braços do Deus deste mundo, do Deus deste século. O ministério, portanto, nunca foi confortável, mas apesar dos muitos espinhos, é justo que nós o vejamos como um movimento da graça divina, conquanto todo pastor tem um lado do seu passado que o atormenta, mas é uma expressão da graça de Deus. Eu fui esse homem terrível que Jesus salvou, transformou e me fez pregador do Evangelho, ministro de Cristo dentro do seu reino. Apoiado nessa realidade, o apóstolo exalta a sua fé, mencionando que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais ele era o principal. Pensa, querido, na grandeza dessa gloriosa verdade. E aqui está todo o estímulo para nós sermos crentes de fato, para nós sermos verdadeiros vibradores da fé, homem e mulher que vibre com a sua fé, cuja alma e o coração trema diante de Deus, movido por uma fé, meus queridos, fervorosa, e que depois de tudo isso o leve a um estado de adoração, onde você diga: Senhor, obrigado, obrigado pela igreja, obrigado porque meus ouvidos ouvem a verdade, obrigado porque o meu coração é incomodado pela verdade, obrigado, Senhor, não me deixe cair nas malhas finas desses movimentos corruptores do culto e da boa doutrina. Me ajude a ficar de pé, que Deus o ajude, irmão, a ficar de pé, diante da fragilidade de uma igreja tão vulnerável quanto a igreja desses períodos pós-modernos. Vulnerável por quê, pastor? Porque o perigo está dentro dela mesmo. Eu já fui no culto da manhã, por que eu tenho que voltar ao culto da noite? Não é nada, meu irmão, é porque nós já estivemos uma semana inteira envolvido com assuntos pertinentes ao nosso CPF. No domingo, o nosso CPF desaparece. No domingo nós somos aquele nome escrito numa pedrinha branca, mencionado lá no Apocalipse, esse nome que Deus nos dá, que Deus disse a Jacó: você não vai se chamar mais Jacó, mas Israel. E esse Deus que muda os nomes, e eu estou louco para saber que nome foi que Ele me deu. Talvez resistente, persistente, eu não sei, mas Ele vai me dar um nome adequado. 1 Timóteo 1,18, já nos preparando para os finalmente.
Este é o dever, este é o quê? O dever que te encarrego. Entendam o dever pastoral, compreendam, facilitem o trabalho pastoral no seio da igreja, facilitem, ganhando compreensão e entendimento do pesado e árduo serviço do qual Deus nos incumbiu. Igreja e pastor precisam caminhar junto, meus queridos irmãos, tendo uma medida de graça para cada um. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate. Observe as palavras usadas: combate, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O naufrágio da fé significa com o sacrifício da consciência. Ninguém naufraga na fé porque simplesmente tropeça e tropeçará sempre. Não. Geralmente, o naufrágio da fé está relacionado à rejeição da boa consciência. Usem a cabeça. Mas isso é satisfatório. Transformar a igreja numa grande casa de espetáculo, é isso que os irmãos querem, eu deixo. Quem sabe nós possamos negociar o ministério da igreja para alguns que saibam fazer isso e que queiram tropeçar na boa consciência. Transformar a igreja numa casa de espetáculo, num espaço de imoralidade sexual. Quem sabe um pastor mais novo não vai mais se incomodar quando as irmãs chegam na igreja chamando a atenção dos homens. Paulo chama o esforço pastoral de denunciar os falsos mestres como o bom combate. Sabe, nós precisamos escolher melhor as batalhas que lutamos, e essa é uma batalha que eu luto, meus irmãos, com faca nos dentes. Eu não vou sacrificar a minha consciência, não vou partir daqui para a eternidade sem poder diferenciar certamente o que é moralmente bom e o que é moralmente mal. É sobre a consciência que as tentativas de quase verdade nos ameaçam, excluindo de nós a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Paulo afirma que rejeitar isso é um passo seguro a naufragar na fé. Para se sair vencedor nessa batalha contra os falsos mestres, falsos ensinos e as suas constantes importunações ao ambiente da igreja, nós não precisamos só de conhecimento bíblico, nós precisamos de boa consciência. Os irmãos vão ouvir algo que provavelmente possa trazer muita sombra ao seu coração, mas grande parte de pedófilos que hoje estão sendo não somente investigados, mas estão sendo presos. Existem organismos de inteligência
para investigar em diversas sociedades esse crime. Grande parte desses homens tem no seu currículo o ser membro de uma igreja. Portanto, acordem, o mundo é pior e é muito mais satânico do que os irmãos podem imaginar. Finalizando, Paulo vai dar nome aos bois. E dentre esses se contam um certo Himeneu e um Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Mas, pastor, a igreja tem o poder de colocar alguém nas mãos de Satanás? Mas o que foi isso que o apóstolo Paulo fez, entregando Himeneu e Alexandre à ação aberta e direta do diabo? Bem, primeiramente, a igreja tem muito mais poder do que você imagina. Primeiro ponto. Segundo ponto, a verdadeira igreja é mais importante para Jesus do que você mesmo imagina. Terceiro, vamos entender o que o apóstolo Paulo fez aqui. Esses dois homens, Himeneu e Alexandre, que fazia sofrer o trabalho do apóstolo Paulo em Éfeso, a paz de Éfeso era ameaçada por esse Himeneu e Alexandre. A palavra de Deus era muitas vezes atacada por conta do testemunho ruim desse Himeneu e Alexandre. O que foi feito com eles para que eles fossem entregues a Satanás? Eles foram excomungados, excluídos da igreja. O testemunho deles era um testemunho tão terrível que o apóstolo Paulo decidiu, junto com o ministério dos presbíteros de Éfeso, excluir Himeneu e Alexandre. E isso foi traduzido para nós como entregar a Satanás. E o fato por trás dessa expressão é que nós não sabemos, vamos vivendo a vida, nós não sabemos, mas a igreja coopera para uma certa proteção da sua fé. Eu sou o pastor aqui, todos os domingos me levanto aqui para pregar, e na minha ação pastoral de pregação e alcance do seu coração, estou defendendo a sua fé, assumindo que isso é o bom combate, defendendo a sua fé, exortando você a ser fiel, chamando você a dar resposta fiel a Deus na sua geração, chamando você a ser criterioso e fiel com as Escrituras. E o dia em que o indivíduo perde a proteção da igreja, aquele laço de união com o corpo de Cristo local, é excluído ou se faz excluir pelo testemunho maldado, ele é uma presa livre no campo para o alcance desse predador chamado Satanás. Então, valorize o fato de ser igreja. Não se arvore em mestre de falsas doutrinas.
Não tente importar nada que venha corromper o culto e o testemunho cristão dos santos nesse lugar. Não tente fazer isso, não faça isso, isso não terminará bem para você. Amém? Que Deus nos livre dos Himeneus e dos Alexandres e nos ajude, meus queridos irmãos, a ser um povo em busca de edificar uma igreja sã. Nós continuaremos esse domingo na busca de edificarmos uma igreja sã, logo mais à noite, reunido nesse lugar. Resistam comigo, povo de Deus. Resistam comigo a termos em Duque de Caxias uma comunidade que não é a maior, que não é a melhor, que não é a mais numerosa, que não é a de gente, digamos, mais perfeita, mas que tem resistência no seu coração, aquele desejo, aquele anseio, aquele fogo interior de ser igreja de Cristo. E não se vendam às diversas expressões, meus queridos irmãos, de igreja e de evangelho que você encontra nos dias de hoje. Alguns que se apresentam como evangélicos têm num dos seus líderes máximos um defensor aberto do aborto. Gente, se existe, e se você ouvir nos lábios de algum cristão uma defesa mínima, uma mínima simpatia a esse discurso abortista que nós temos ouvido hoje, pode acreditar, é um Himeneu, é um Alexandre. Vamos orar.